Meus queridos irmãos, nós queremos saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para apresentarmos o nosso Personagens Bíblicos, que é um programa que anunciamos aqui nos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata, onde abordamos aspectos históricos, proféticos, relacionados a homens e mulheres descritos na Palavra de Deus. Está aqui conosco mais uma vez o pastor Luiz Carlos. Pastor Luiz, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Meus amados, no episódio passado, nós encerramos uma série onde abordamos em 4 episódios a trajetória de Ester, que é uma personagem bíblica do Velho Testamento. Hoje aqui o objetivo nosso é esclarecermos à luz da palavra de Deus sobre a vida de Esdras. E para isto nós queremos deixar um texto que está em Esdras capítulo 7, verso 6. Você que está nos ouvindo, participando desse programa, nós os convidamos agora a abrir a sua Bíblia para lermos a palavra de Deus, que diz assim: Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba, hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Pastor Luiz, para explicarmos aqui para os nossos ouvintes quem foi Esdras e qual foi o cenário que ele encontrou ali quando chegou ali em Jerusalém. Amém. Bom, a palavra fala aqui que Esdras era sacerdote. No capítulo 7, no versículo 1, vai falar toda a linhagem de Esdras até Arão. Então, ele era descendente de Arão, era sacerdote, era escriba. E ele foi enviado a Jerusalém pelo rei Artaxerxes. E agora é importante nós entendermos que foi um período bem depois da construção do templo. Então, se nós fizermos uma linha do tempo, uma cronologia, sem citar datas, porque a Bíblia não cita datas. Ela cita no segundo ano do rei Ciro, no terceiro ano, primeiro ano do rei Dari, mas não fala data. A história fala, mas também não é preciso. Então, nós não vamos mencionar data, nós vamos só falar uma cronologia a respeito dos reis da Pérsia, quando o Império Medo-Persa ele vai derrotar o Império Babilônico, que tinha, na verdade, o Império Assírio-Babilônico, que tinha levado o povo de Israel cativo para a Babilônia. Então, na linhagem aqui dos reis da Pérsia e da Média, o primeiro rei mencionado aqui foi Ciro, que o Senhor chama de meu servo, meu ungido, e que foi pelo Senhor levantado para autorizar o povo voltar para Jerusalém para construir o templo. Então, durante o período de Ciro, começa a construção do templo. Depois vem um outro rei, depois de Ciro. Este rei ele vai impedir, porque o templo estava sendo construído, o rei vai impedir a construção do templo, mas depois o Senhor vai levantar Dario para poder autorizar a continuidade do templo, isso a partir de profecias de Ageu e Zacarias, como nós vimos já em outro episódio. Pois bem, então o templo é construído com Zorobabel e através das profecias, principalmente de Ageu, e depois de Dario vai surgir aqui esse outro rei, Artaxerxes, que já é um período depois. Então, nós não vamos falar quantos reis que houve entre Dario e Artaxerxes, ou se Artaxerxes foi logo depois de Dario. A história se incumbe disso aí, feito eu falei, não há muita precisão. Pois bem, então, Artaxerxes, ele também... Agora, uma coisa muito importante que eu gostaria de mencionar aqui. O rei Ciro, o Senhor chama de meu servo, meu ungido. Dario, o Senhor chama meu servo. Foi usado pelo Senhor. Artaxerxes, usado pelo Senhor, para enviar Esdras, para autorizar Esdras a levar todos os vasos de ouro para o templo, a mandar uma carta através de Esdras, autorizando a todos a fornecer a Esdras tudo que ele necessitaria
para a obra que ele iria realizar em Jerusalém. Agora a gente fica pensando, mas como? Eram reis persas. A Eram história ímpios, né? ímpios, veja bem, ímpios, não era do povo de Israel, eram reis extremamente violentos, sanguinários, a história fala muito claramente a respeito disso, mas usados a favor do povo de Israel. Isso é um ensino muito importante para nós. Por que que a Bíblia podia omitir isso? Não, ele é ímpio, não vamos falar nada dele. Assim como o outro rei. Veja bem, tem um Pode outro até rei. soar estranho para muitos Deus usar ímpios para a realização Isso, de um projeto. exatamente. E lá na frente vai aparecer um outro Assuero, que casou com Esther, que nós vimos no No episódio episódio passado. passado. Veja bem, usou Assuero, usou, como usou todos esses reis. Mas como que o senhor pode usar reis, como diz outro, não seria melhor omitir e falar que Deus operou? Não. O Senhor fez questão de mencionar que ele usou os reis a favor do seu povo. O ensino que nós recebemos aqui, porque é bíblico, está na palavra. Todas as autoridades, todas as potestades, os reis, todos estão submissos ao Senhor. Amém. Isso, olha, tem que ficar bem. Ah, mas agora vamos ver hoje. Não, mas tem um país tal, será que o presidente do país tal, ele é submisso? Ele está ali pela vontade do Senhor e submisso à vontade do Senhor. Deus E permitiu, né? Deus permitiu. É muito importante. A palavra fala que nós temos que orar pelas autoridades. Sim. Por quê? Porque elas estão ali debaixo da potente mão de Deus. Isso está bem claro a Só respeito disso. colaborando com aquilo que o senhor falou, lá no capítulo 1, verso 1, olha o que a palavra fala de Ciro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, que foi um profeta, Isso. despertou o Senhor o espírito de Ciro. Foi o Senhor que despertou o coração daquele rei, até, como o senhor falou, ímpio, É, para a realização de um projeto de Deus no meio do povo. é. E lá em Isaías chama Ciro de meu servo, meu ungido. Interessante que, como nós vemos as profecias de Isaías, as profecias de Daniel, mostram exatamente tudo isso que nós vimos aqui, a maneira que o Senhor cumpriu e a maneira que o Senhor vai usar agora este rei para enviar Esdras, porque era importante de dar continuidade ao projeto do Senhor. Então, através de Ciro, o povo vai para Jerusalém para reerguer o templo. Através de Dario, o Senhor vai permitir a conclusão da construção do templo. E agora o Senhor envia Esdras, sabe para quê? Colocar em ordem todas as coisas. Então agora nós vamos ver a mão do Senhor, o governo do Senhor através de Esdras para acertar as coisas. E nós vamos ver lá na frente, nos demais capítulos, como o Senhor vai usar Esdras para poder acertar e ajustar o seu projeto ali, naquele momento, em Jerusalém. Agora, pastor Luiz, conforme o senhor bem mencionou, o momento de Esdras aqui era um momento pós-cativeiro babilônico, Exatamente. onde eles ficaram 70 anos ali escravizados, o templo foi destruído, os muros de Jerusalém. E qual era ali o momento ou a forma que Deus usou Esdras para a realização desse projeto? Porque nós Isso. sabemos que Esdras ali tem uma figura profética. Esdras ali dentro dessa figura profética, qual foi o papel dele histórico e profético para que o Senhor pudesse operar essa reconstrução do templo, dos muros ali no meio do povo? Isso. Você mencionou a respeito do cativeiro babilônico, nós vamos voltar mais um pouco dentro daquilo que nós mencionamos. O Senhor chamou Nabucodonosor de meu servo. Era outro ímpio, né? Veja, outro ímpio, um rei terrível que destruiu Jerusalém, destruiu o templo, levou o povo em cativeiro, o Senhor chamou de meu servo. Mas como é que pode? Agora, a coisa importante, nós temos que entender. Aquilo que é profético,
aquilo que é projeto de Deus. Quando nós vamos lá em Deuteronômio, quando o Senhor vai falar com Moisés a respeito das leis, dos estatutos, o Senhor leva o povo lá no Monte Ebal e no Monte Gerizim para falar das bênçãos e das maldições, não é isso? Pois bem, Havia bênção, mas também havia havia, juízo, né? havia juízos. O povo de Israel se afastou do Senhor completamente, a ponto de Jeremias, muito usado pelo Senhor, para profetizar a respeito da situação de Israel naquele momento, para profetizar a vontade do Senhor e mostrar uma oportunidade para o povo se arrepender e voltar para o Senhor. E nós vamos depois ver como se usou Jeremias e como se usou Esdras. O povo não atendeu Jeremias, mas depois nós vamos ver como que o povo vai atender a Esdras. Olha que comparativo importante. A ponto de julgar Jeremias no calabouço. Eles queriam até matar Jeremias. Até o Senhor Jesus já tinha falado lá na frente. Jerusalém, Jerusalém, que mata os Os profetas. Então o Senhor mencionou a respeito disso. Então, chegou a ponto do povo de Israel rejeitar o profeta, rejeitar a profecia, rejeitar a lei, rejeitar os estatutos, rejeitou tudo. E a rejeição trouxe para eles duras consequências. A rejeição ao projeto de Deus trouxe para eles grandes problemas, né? Isso. E um deles, juízo, um deles foi cativeiro, e o Senhor usou Nabucodonosor para aplicar o juízo do Senhor. Como que ao longo da história Deus Olha, usa né? várias pessoas para a realização da sua obra, né? Mas como é que Israel, o Senhor permitiu? Olha, o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus benigno, longânimo, mas é um Deus também que pode se irar, pode se voltar contra o seu povo e aplicar o seu juízo. Então, é importante nós entendermos como que se usou lá Nabucodonosor para aplicar os juízos ao povo do Senhor. Mas depois nós vamos ver aqui a respeito de como se usou Esdras, que para nós ele foi muitas vezes ali usado como um tipo do próprio Espírito Santo. E depois nós vamos ver a respeito disso nos capítulos seguintes. A palavra fala que ele era escriba hábil na lei de Moisés. Exatamente. Ele conhecia, como o senhor falou, as leis, É, ele conhecia tudo aquilo que era relacionado às escrituras do Velho Testamento. e você perguntou qual que seria Esdra, como que seria Esdras usado pelo Senhor para aquele momento, para o povo de Israel. O versículo 10 desse capítulo 7, ele vai responder muito bem a respeito disso. Diz assim, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos, os seus direitos. Então ele foi ali para colocar em ordem tudo aquilo que o Senhor havia realizado com o povo, no retorno do povo para Jerusalém e na construção do templo. Interessante que antes de ensinar, a palavra nos fala que ele preparou o seu coração. Exatamente. Isso aí. Então nós, fica até aqui um ensino para nós, pastores, obreiros, diáconos, antes de estarmos ensinando ao povo, nós precisamos viver aquilo que nós pregamos, É não é isso isso? O mesmo. nosso coração tem que estar preparado. O salmista falava: "Escondi a tua palavra no meu coração, Para não pecar. para não pecar". Amém. E ele Isso se mesmo. preparou, buscou para depois transmitir a herança. Porque, Isso. na verdade, o momento aqui pós-cativeiro foi um momento que muitas coisas relacionadas às coisas sagradas caíram no esquecimento, né. Isso. E a função ali de Esdras era realmente trazer em memória do povo, as leis, aquilo que era a vontade de Deus para o povo, não era isso? Amém. É isso mesmo. Mas amém, pastor Luiz? Há Amém. mais alguma Eu colocação? creio que, por enquanto, é isso aí. Depois nós vamos continuar nos outros Isso. capítulos. Agora é importante, amados, você que está participando conosco, lê a palavra de Deus, lê o livro de Esdras. Esse livro aqui ele tem 10 capítulos,
É importante você agora ler e orar ao Senhor para que Deus possa continuar falando, revelando os mistérios ocultos na palavra que somente o Espírito Santo tem poder para nos revelar. Amém? Desejamos assim a todos a paz do Senhor Jesus.